Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nessa aula nós resolveremos um exercício sobre o ciclo de potência Rankine. O exercício que nós vamos resolver pede para determinarmos o rendimento de um ciclo Rankine que utiliza água como fluido de trabalho, no qual a pressão no condensador é igual a 10 kPa. A pressão na caldeira é 5 MPa. O vapor deixa a caldeira como vapor saturado. Qual seria a eficiência de um ciclo de Carnot que operasse entre esses mesmos reservatórios térmicos? Então nós temos um ciclo relativamente simples, sem superaquecimento. Nós vamos calcular as propriedades, determinar as propriedades termodinâmicas dos pontos de interesse, executar o cálculo da eficiência térmica, do rendimento térmico e depois comparar com a eficiência de um ciclo de Carnot que estivesse operando entre essas mesmas pressões ou temperaturas. Então aqui nós temos na caldeira 5 megapascal, a informação dada, e ele sai vapor saturado. Então esse ponto já está definido. E no condensador a pressão é 10 megapascal. Então essa linha aqui também já está definida. Definido esses dois pontos e com as outras considerações, aquelas considerações feitas quando abordamos os ciclos de potência inicialmente, então que não existem perdas nas tubulações, transferência de calor, perda de carga, ou até mesmo os processos de expansão na turbina e compressão na bomba são isentrópicos. Feitas todas essas considerações, a gente consegue definir o ciclo completamente. Então aqui sai da caldeira, uma expansão isentrópica na turbina, condensação até líquido saturado no condensador, compressão isentrópica na bomba e a transferência de calor na caldeira, calor sensível, calor latente. E entre esses dois, expandindo aqui de 5 megapascal até 10 kPa. Então, de uma tabelinha termodinâmica, de uma referência, dessa referência aqui do Van Wylen, que é Fundamentos da Termodinâmica, eu já tirei esses valores que nós conhecemos, então esse ponto está bem caracterizado. Esse ponto também está bem caracterizado, porque nós temos a pressão e a entalpia. Então vejam que se nós temos a pressão de saturação, nós temos aqui 10 kPa e 5.000 kPa. Aqui eu trouxe as propriedades, todas elas, nessas duas linhas. Então no ponto 3 aqui a gente já tem ele bem definido. O ponto 4 foi definido considerando que a entropia aqui do ponto 4 é igual à entropia do ponto 3, e o ponto 3, a sua entropia é esse 5,9733, que é de vapor saturado. O ponto 1, ele está a 10 kPa, então 45,81 graus, e título zero, então a sua entropia é 0,6492, conforme mostrado aqui. O ponto 2 a gente ainda vai definir, e o ponto 3 nós já citamos. Só para destacar aqui a temperatura também, praticamente 264 graus Celsius. Então como que a gente vai calcular o rendimento? Aqui só para resgatar o conceito do rendimento. O rendimento de um ciclo de potência é o trabalho líquido sobre o calor na caldeira. O trabalho líquido é calculado pela área abaixo dessa curva e acima dessa curva, então é essa área achurada aqui, e o calor total ele é representado pela área abaixo dessa linha aqui, essa área total. Então é a relação dessa área com toda essa área. Então se nós queremos aumentar a eficiência, a gente tem que aumentar essa área aqui de forma maior, proporcionalmente do que essa área aqui. Então se a gente reduz, por exemplo, essa linha aqui, nós não mexemos nessa área, mas aumentamos essa área. Se a gente eleva essa linha aqui, a gente vai aumentar essa área, aumenta essa também, mas proporcionalmente nós estamos aumentando mais o trabalho líquido. E assim por diante. Então aqui já trazendo o cálculozinho efetivamente, para calcular a eficiência, então nós temos o trabalho líquido, que é o trabalho da turbina mais o trabalho da bomba, na verdade vai ser menos o trabalho da bomba aqui, e então o trabalho da turbina, que é esse processo aqui, é o H3 menos o H4,
O H3 nós pegamos diretamente aqui, coluna de entalpia 2.794,3, esse valor, menos a entalpia do ponto 4. Para calcular a entalpia do ponto 4, nós precisamos do título do ponto 4. Então o título já foi calculado aqui anteriormente, lembrando aquela relaçãozinha do título. Esse aqui é o valor da propriedade naquele ponto, a propriedade do estado líquido, e a propriedade no processo ali, a variação da propriedade entre os estados líquido, saturado e vapor saturado. Então, se a gente pega aqui, nós estamos interessados no ponto 4, então a gente vai pegar essa pressão. A variação da propriedade no processo é 7,5010. A propriedade daquele ponto, como é um processo isentrópico, a entropia do ponto 4 é igual à entropia do ponto 3. Então, 5,93, porque a entropia do ponto 3 é a entropia para 5.000 kPa e vapor completamente saturado, menos a entropia do líquido naquela pressão, 0,6492, é esse valor aqui. Fazendo essa relação, a gente tem 0,71. Então, a entalpia daquele ponto, do ponto 4, a gente vai usar o título para calcular. Ele vai ser o somatório da entalpia da porção líquida com a entalpia da porção vapor. Então a gente pode pegar aqui a entalpia do líquido é 191,81 vezes a entalpia, o título vezes a entalpia da variação entre os dois pontos. Então vejam, 23,92,08. Essa conta aqui vai dar 903,6 kJ por quilograma. É o trabalho da turbina. O trabalho da bomba vai ser feito de forma semelhante. A entalpia do ponto 1 está definido aqui, 191,81. A entalpia do ponto 2, eu não mostrei o cálculo aqui, mas ela foi obtida por interpolação na tabelinha de líquido comprimido. Então lá eu encontrei 197,38 e essa diferença dá 5,57. Se depois você tiver dúvidas como obter esse valor, você pode entrar em contato que eu explico especificamente. Eu não trouxe aqui para a aula não ficar muito longa, uma vez que em tese a gente já tem que saber fazer esse cálculo. E o calor da caldeira é o H3, que é a entalpia desse ponto, menos a entalpia do ponto 2. A entalpia do ponto 2 já tinha sido definida na etapa anterior, e do ponto 3 a gente vem aqui vapor saturado para 5.000 kPa, 2.793,3. Fazendo a conta, 2.596,9 kJ. E finalmente a gente obtém o valor da eficiência térmica, que é o trabalho da turbina menos o trabalho da bomba sobre o calor na caldeira, o que nos dá aproximadamente aqui 35% de eficiência. Se nós formos comparar essa eficiência com o ciclo de Carnot, nós operando sobre os mesmos limites de pressão e ou temperatura, relembrando o rendimento é a relação entre essa área e toda essa área. A gente pode, pelos processos serem reversíveis, a gente pode calcular a eficiência do ciclo de Carnot simplesmente fazendo 1 menos a relação entre as temperaturas absolutas, ou seja, a temperatura em Kelvin. Então, nesse caso aqui, a gente tem a temperatura baixa, a temperatura mais baixa, 45,81, a gente soma com 273 para obter em Kelvin, e por outro lado, a temperatura mais elevada, 263,99, a gente soma com 273 para obter em Kelvin. Então, essa continha no final vai dar um valor aí de 40,63%. Veja então que aquele ciclo termodinâmico Rankine, operando sobre entre os mesmos limites do ciclo de Carnot, teve sua eficiência menor. A anterior era quase 35%, e aqui a gente tem 40%. Então, com esse exercício fica bem claro que o ciclo de Carnot é aquele ciclo idealizado, cuja eficiência é a maior
possível. E nenhum outro ciclo, por melhor que ele seja, vai superar o ciclo de Carnot operando entre os mesmos limites. Eu espero que com essa aula tenha ficado clara a aplicação desses conceitos. Em caso de dúvidas nos valores ou no procedimento, não hesite em entrar em contato. E eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe os próximos vídeos. Obrigado e até lá!